certeza. Ele naqueles 3 pontinhos mesmo, professor. É porque às vezes ele não abre a opção de gravar, não. Eu acho que é, né? Porque, ó, você tá vendo? Uhum. Ó, todas as alternativas, estão vendo aí? Alterar layout, tela cheia, né? Legenda, reunião, informar um problema, denunciar. Isso. Talvez isso tenha que ser ativado antes. Deixa eu ver. Vou reinicializar, tá bom? Eu acho que. Eita! Eu acho que pra ele conseguir gravar, a gente tem que sair. Porque só o primeiro parece que pode gravar agora. Mas ele entrou pelo primeiro. Só que Aí não foi. apareceu para ele, não. Eu acho que é da conta dele mesmo. Ah, deve Depende da ser. conta que ele tá usando, né? É. Tem que ser a da universidade mesmo pra poder usar. E porque tu aparece 2 vezes, né? José também está aí já. Já. É porque eu tô pelo celular e pelo PC, porque eu tô sem o fone no PC, aí eu entrei pelo celular também, sabe, Manu? Quem sabe aí por onde é que está esse negócio de gravar? Vamos ver se vai, vem agora. Mais opções. Não vem Ô gravar. professor, Oi. eu acho que o senhor tem que entrar com e-mail institucional para aparecer a opção de gravar. E é institucional. Eu estou no institucional. Oxe, Não é isso mesmo que eu estou achando estranho? Eu Peraí. acho que tem que atualizar o link, não? Fazer Ó, um link novo. eu atualizei agora. Foi isso que eu fiz. Exatamente isso que você está falando, Cléber. Fiz isso agora. Pronto. Vamos ver se aparece agora a opção. Não. E eu tinha visto que aparecia, sabe? E não estou vendo aqui, não. Realmente não estou, não. Mais para cima. Configurações. Deixa eu ver configurações, né? Microfone, vídeo. Ó, áudio está funcionando. Será que vídeo também? Não. ô Tá, professor, diz. tente gerar um link novo, aí a gente sai e entra pelo novo Vou link. sair agora, pronto. Vou sair agora, todo mundo. Bora. Pronto. Fiz todo o processo novamente. Vamos ver, apresentação, tal, você, tal. Agora vamos ver, você está apresentando, não, tal. É aqui. Teoricamente, o que eu sei é aqui. Aí ele não. Alguma coisa ele não está deixando gravar, tá vendo? Não sei por quê. Estão me ouvindo? Não estão todos? José, Sim. Lucas também já está aí? Sim.
Se tu fosse resolver essa questão, como é que você faria? Vamos pensar. Lê para mim e para a gente pensar. Pode ler. A número 1, né? Exatamente. Vamos discutir. Dos dados da tabela 2.1, Ou seja, aquela tabela que tem toda a população, concorda? sim. Eu estou falando Clévia, mas eu estou falando, concorda com Clévia, com Emanuela, com José e com Lucas, tá bom? Concordam, gente? Aquela tabela completa, que é o cadastro completo, é a listagem completa para se fazer uma amostragem aleatória simples, concorda? E que a gente sabe que desde o capítulo 1, que é difícil de obter aquilo, que aquilo é trabalhoso, que aquilo é caro, que leva tempo, correto? Só que eu estou dando os dados como se eu tivesse uma população. Por isso que eu não vou dar uma população de tamanho 2.000, 5.000, vou dar uma pequenininha para poder a gente trabalhar. Então, estão aí. Concorda? Continua, Kleber. Usando a amostragem aleatória simples, Qualquer mecanismo de amostragem aleatória, assim, usem. Com os 25 é possível. Fosse com 2.500, 3.000, 10.000, já era trabalhoso, não era verdade? Pode ir, continue. tome uma amostra de n igual a... E tamanho N igual. Clévia, o seu é 7. O de Emanuela é 8. O de José é 9. O de Lucas é 10. Tá claro, gente? Uma Tá. amostra desse tamanho. De médicos, concorda? Continua, Clévia. Com base nesta amostra, obtenha um intervalo de confiança de Aí, quais são os níveis que nós trabalhamos, Emanuela? 90, 95, 99 e 99,73, que eu chamo virtualmente certo, correto? Todo mundo, concorda todo mundo? Que isso corresponde, na distribuição normal, 90 a 1,64 erros padrões, correto? Dizia o padrão, 1,64 dizia o padrão. Se for 95%, corresponde a 1,96 dizia o padrão da média, né? Se for 99, 2,58. E se for virtualmente certo, 3. Tá claro? Essas coisas que vêm lá de distribuição normal, todo mundo. Olha quanto nós já estamos revisando, viu? Olha quanta coisa nós já estamos revisando, né? Se eu quisesse pensar em escrever com vocês, né? Rabiscar, ou seja, fazer uma rabiscadazinha, uma rabiscada, eu ia pegar a caneta e ia escrever, né? Agora eu vou escrever aqui num outro instrumento, só um minuto aqui. Nesse instrumento aqui, ó. Primeiro, deixa eu apagar o que está aqui, né? É tão bom aqui que eu não quero nem apagar. Mas vou para cá, para vocês. Vou escrever aqui para vocês, tá bom? Ó, quando eu estou falando de um nível de confiança, que a linguagem é essa, né? Ó, 1 menos alfa, né? Aí a gente diz que esse nível é de, vamos dar exemplo, 95%, né? Isso implica que o valor da distribuição normal... Repara, eu vou desenhar, cuidado, viu, gente? Eu sou horrível em desenho, tá? Se eu fosse desenhar uma normal por aqui, ó. Fosse desenhar uma normal por aqui, vixe, que bicha miserável, que feia. Uma normal, né? Tem maneiras da gente fazer isso bem direitinho, gente, só vocês verem. Ó, isso aqui é para apagar. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Deletar. Ele deleta. Tem instrumentos para a gente fazer isso de forma melhor, sabe? Você vai fazer assim, é porque eu quero fazer rápido. Você vai marcar assim, ó, e reto. Reto, ele faz uma retinha aqui, direitinho. Tá bom? Mas eu não quero não, quero só mostrar a vocês que é possível.
Ó, se eu tenho uma distribuição normal aqui, deixa eu ativar. E se você está querendo um nível de 95%, significa que existem valores aqui, né? Um aqui e um aqui, que deixa que essa área aqui só fique quanto? 95%. Isso, a linguagem matemática é essa, né? Probabilidade. Quem é esse valor? Se o nível é 95, esse valorzinho aqui é 1,96, correto? E esse aqui é menos 1,96, porque nós estamos trabalhando na normal padrão, média zero, correto? Se for 90%, estou só deixando claro para vocês. Se esse 1 menos alfa for 97, isso implica que esse Zzinho que eu botei aqui, que era quanto aqui? 1,96, não é assim? Aqui, 90, ele é 1,64. Se for 99%, isso implica que esse Z será 2,58. Acredito que vocês saibam disso lá de probabilidade 2. E se for 99,73%, que é o que numa linguagem computacional os caras chamam de virtualmente certo, isso implica que esse Z é igual a 3. Vocês vão ver equivalente isso lá em controle de qualidade, que a gente trabalha com 3 desvios padrões, tá certo? Só para lembrar. Mas vamos pensar o que a gente estava falando lá, né? Nós estávamos... Deixa eu apagar. Não vou apagar isso não, porque está tão bom. Vou puxar ele aqui para tirar. Pronto, tirei. Então vamos lá. Voltemos. Com base nesta amostra, olha, preste atenção. Emanuela pegou uma amostra de tamanho 8. Já José pegou uma de tamanho 10. Correto? E Lucas pegou de quanto, Lucas? A tua? 8, 9 ou 10, eu não sei. Qualquer que seja o valor. Um é 7, outro é 8, outro é 9, outro é 10, tá bom? Então, você, com base nessa amostra, você vai construir um intervalo de confiança de... Aí você começa. Primeiro intervalo que aparecer, você faz qualquer um dos 4 níveis. O segundo intervalo que aparecer pedindo por aqui, no problema, ou em outros problemas, faz o outro nível. Se tiver um outro intervalo, outro nível, quer dizer, não repete. Só repete se tiver mais do que 4 níveis, tá certo? Eu quero que todo mundo faça assim. Um faz 90, outro 95, outro 99, outro 99, 73. Para aprender a fazer isso, tá? Cuidado, é diferente. Não estou querendo dificultar. A gente está querendo que você aprenda a fazer isso. Correto? Vou tirar essa bichinha aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, todo mundo. Vem para cá. Com base nesta amostra, olha o que é que a gente tem que aprender em estatística. Você vai fazer qualquer coisa de inferência, qualquer que seja a inferência, gente, com base numa amostra. Certo? Por isso que eu digo, nesta amostra. Né? Nós mostramos fundamentos com base em todas as amostras possíveis, mas vocês vão fazer com base... Na prática, a gente faz com uma, vocês viram. No final, a gente diz, tomando uma amostra de tamanho tal, aí a gente faz os cálculos, correto? Obtém um intervalo de confiança ao nível de 95 para quem? Aí você tem que saber para quem é. Para o número médio de visitas residenciais feitas pelos médicos, né? Correto? A gente tem que ter clareza disso aí, tá? Número de visitas residenciais feitas pelo médico, ou seja, isso aqui eu estou tratando de quê? De X barra, correto? Naquele gráfico que nós estávamos mexendo, né? Eu estou falando disso aqui, ó. Estou querendo construir um intervalo de confiança, ó, tá aqui, ó, intervalo de confiança para X barra, né? Aqui, gente, essa notação só se aceita, vocês cuidado para não errar. Erraram na primeira lista, saíram calculando média, coisas com letras grandes, letras pequenas. Eu disse, vocês cuidado, troquem isso, né, para aprender. Tem que usar, ó. Ó, aqui são parâmetros. Aqui é um parâmetro θ qualquer. Aqui é um parâmetro θ, que a gente usa na linguagem, né? θ qualquer. Ou seja, é um parâmetro desse, θ qualquer. Uma hora ele pode ser
total populacional, outra hora pode ser a média populacional, outra hora pode ser a proporção. E aqui é o nível de confiança que você está usando. Então, um intervalo de confiança para uma média, a um nível, qualquer que seja ele, a gente chama de nível o quê? 1 menos alfa, né? Aí uma hora pode ser 90, 95, 99, 97. Ele terá sempre essa expressão. Se é para média, a média amostral, quer dizer, algo que vem da amostra, né? Isso aqui é população. Algo que vem da amostra. O Z, que depende do nível de confiança, quer dizer, o percentil da normal padrão, né? O fator de correção para a população finita, o desvio padrão, S de X, sobre a raiz de N, que você tem, que é o tamanho da amostra que você tem. Com isso, você constrói o quê? O que nós chamamos de limite inferior, que é isso menos isso. Essa parte aqui todinha, ela é chamada de erro, né? Porque, note, se você constrói um intervalo x barra menos alguma coisa e x barra mais alguma coisa, então isso é o erro, correto? Então, esse erro é dado por toda essa componente aí, tá? O limite superior de forma equivalente é x barra mais isso que multiplica isso. Então, você constrói um intervalo, né? Um intervalo, né? Composto por esses dois elementos aqui, ó. Isso aqui, estou tentando fazer um parênteses, ó. Aqui, ó. Estou tentando fazer um parênteses, ó. O limite composto do limite inferior e do ponto e vírgula do limite superior. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter em amostragem, né? Sempre, correto? A gente vai estar sempre pensando dessa forma. E é assim que você vai construir. Se for para proporção, é para proporção. Aqui não vai ser mais x barra, vai ser equações 3,9, 3,10 e 3,11, né? Lá dá para ver, tranquilamente, tá certo? Onde isso acontece. Então, voltemos para lá. Então, tá claro, Clévia? Sim, professor. Jefferson, Joséferson. Sim, professor. Emanuela e Lucas. Sim. Lucas. Tá claro. Pronto. Então, se vocês já viram a amostragem 1, vocês tinham que saber dizer, não, você precisa fazer isso aí, não pode deixar que a gente sabe. Tudo bem, mas não tem problema. Não, ninguém vai reclamar de nada. Vamos revisar e pronto, vamos embora. A outra pergunta, quantas amostras aleatórias de N igual, cada um tem seu tamanho já, do item anterior, tá certo? Que, no caso, Clever foi 7, então, de N igual a 7 elementos, poderão ser tomadas de uma população de tamanho contendo N igual a quantos elementos? Cada um coloca a sua idade, correto? Esse tamanho de população. Note, professor, o tamanho de população não tem que ser muito maior de amostra? Tem. Na prática, a gente sabe que tem. Aqui a gente está fazendo efeito de sala de aula. Eu não vou botar aqui o ano de nascimento de vocês, que aí você vai botar 1990, 2000, sei lá, 2000, né? Aí eu vou tomar quantas amostras de tamanho 7 numa população de tamanho 2000. Só a conta? Pode ser 21, que é a idade do cara, ou 20, ou 22, sei lá. É só para entender. E aí eu pego quantas amostras aleatórias simples são possíveis de um processo, quando o processo é sem reposição, e quando o processo é com reposição, tá bom? Depois, no capítulo 3, eu mostrei para vocês na última aula, aquela tabela 3.8, que tem algumas variáveis, correto? Não sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu pegar aqui essa tabela. Eu acho que eu tenho ela aqui. Não está aparecendo? Por quê? Deixa eu pegar ela aqui, tá? Vou mostrar essa tabela para vocês. Espera aí. Pronto, ótimo. Aí a gente mostra tudo. Estão vendo, né? Essa tabela aí, ó. Calma. Alô? Clévia? Oi, professor. Olha a tabela, vê se vocês estão vendo aí. É uma tabela que tem 40 indivíduos. Espera aí.
Deixa eu chegar aí. Ai, quando o cara quer colocar um negócio ligeiro, hein? Eu já até passei. Passei não. Olha só essa tabela, tá vendo? Olha essa tabela. Deixa eu descer ela mais um pouco, para ficar melhor de ver. Lá. Você tem exposição, estou dando um título aqui à tabela. São trabalhadores de uma população de tamanho de 1.200. Eu tomei uma amostra de quanto? Ó? De 40, correto? Neles eu analisei duas variáveis. Eu coloquei duas variáveis aí. Essa primeira aqui, coluna, é exposição, ou seja, ela tem um nível baixo, médio ou alto. É 1, 2 ou 3, correto? 1, 2 ou 3. Pode olhar. Está vendo? Todo mundo. Isso é uma variável. Nível de exposição. A outra é FVC. Eu medi o FVC. Chamei de um certo valor a ZI. Ele é 64, ele é 81, é 64 de cada indivíduo. 85, 91 dos 40 indivíduos. Então, eu tenho essas duas variáveis. E eu vou definir variáveis lá, vocês vão precisar de definir variáveis dicotômicas aqui. Por exemplo, se ele for maior do que 80, por exemplo, então, você vai definir uma variável. Se for preciso, 80, né? Ele dizer, você criar uma condição. Uma nova variável aqui é 1, se é maior do que 80. É 0, se é menor do que 80. Então, para esse ele seria 1, para esse ele seria 0, para esse seria 1, para esse seria 1, para ele seria 0, correto? Mas a gente tem que definir. Então, são esses dados que eu estou querendo mostrar, tá bom? Então, vamos voltar para o que a gente estava. Onde nós estamos. Volta. Não dá nada. Vamos lá. Então, no exercício, eu saí colocando coisas desse tipo, né? E saiu o seguinte, ó. Dos dados da tabela 3.8, do jeito que eu usei a tabela 2.1, vou usar a 3.8. Estime a proporção de todos os trabalhadores de uma fábrica tendo um FVC menor do que 70 daquele esperado. Isso é só o texto, com base na idade, sexo e peso. Ou seja, ele quer um FVC menor do que 70. Então, você vai ter que definir uma nova variável, Y, né? YI. Quer dizer, ele é igual. Essa YI nova vai ser igual a 1 se o FVC for menor do que 70. E vai ser 0 se ele for maior ou igual a 70. Correto? Então, cria uma nova variável naquela tabelazinha ao lado, né? Tranquilo, tá? Aí, com base, né? Aí diz, com base nesses dados agora, você dê um intervalo de confiança de quanto por cento? Se eu botei aqui 90, aqui vai ser 95. Se eu botei aqui 95, aqui vai ser 99. E assim sucessivamente. Vai variando, né? Dê um intervalo de confiança para a proporção de trabalhadores na empresa com FBC abaixo de 70. Pronto. Ou seja, construir um intervalo de confiança. Correto? Para a mesma coisa. Intervalo de confiança. O objetivo fundamental de técnicas de amostragem, de teoria da amostragem, é você produzir inferências. E inferências do tipo estimação. E essa é uma estimação, você está dando um intervalo de confiança, você está dando a proporção de pessoas que têm isso no todo, com base somente nos 40 que você tem. Correto? Isso é que tem que entender. De forma análoga, na tabela 3.8, estime a proporção de trabalhadores da fábrica, né? Tendo baixo ou média. Já não estou mexendo naquela variável de FVC. Já estou mexendo na anterior. Baixo ou média. Correto? Então, o cara vai ser... Aí, uma YI também, você pode dizer, vai ser 1 se o indivíduo é baixo ou média exposição. E é 0 se ele é de alta exposição. Aí você vai ter os valores, né? Vai criar também nessa nova variável, nessa variável da tabela 3, uma outra YI. Correto? Mesma forma. Aí você vai construir um intervalo com um nível de confiança diferente dos que você já fez para esta proporção, né? Correto? Para esta proporção. Né? Proporção de trabalhadores da fábrica. Então, não tem dúvida. Concorda, Jefferson? Alô, som. Entendeu? Alô? Estou ouvindo. Entendi. Tá claro, né? Emanuela e Lucas também, né? Sim.
Tá bom? Vocês estão notando que, em alguns casos, eu vou direto na variável, mas em outros casos eu vou ter que pegar aquela variável e fazer uma transformação, né? Criar um YI, não é verdade? Eu botei para os dois casos para poder vocês treinarem isso. Quinto, um levantamento de trabalhadores está para ser feito em uma fábrica de produtos similares àqueles feitos na fábrica da qual os dados da tabela 8 foram obtidos, numa empresa equivalente àquela. O objetivo era, lembre que toda hora eu estou dizendo, falando, o que é falar isso? O objetivo é falar qual o problema que você tem. O problema é que o pessoal sai fazendo conta, e não coloca os problemas para a gente. Você tem que ter um problema, e você tem um problema. Qual é o problema? O cara quer estimar a proporção de todos os trabalhadores que têm um FVC abaixo de 70. Tá certo? Então, estima isso. Qual é essa proporção? Cuidado, não basta botar assim, não. Muitos de vocês vão lá e botam assim, P pequeno é igual, aí conta 15. 15 sobre 40. Não. Tem que escrever YI é igual a 1 se satisfaz essa condição, e 0 se não satisfaz. Aí, soma dos YI é igual a 15. N igual a 40. Então, P igual a soma de YI sobre N, que é 15 sobre 40, e faz, correto? Para poder vocês saberem o que estão fazendo. É bem claro. Outra coisa que ele queria, o FVC médio entre todos os trabalhadores, uma estimativa. Se eu quero o FVC, uma estimativa do FVC médio entre todos os trabalhadores, eu quero uma estimativa de sua média populacional, que vai ser dada pela sua média amostral. Nós sabemos calcular X barra igual, aí lá vai, né? Ou Z barra. No caso lá está chamando, se eu não me engano, eu chamei FVC de ZI. Então chama Z barra, né? Aí assim vai. Aprendendo a mexer com variáveis, com essas coisas, com tudo. Tá bom? Depois vem uma terceira, que foi sobre aquele... eu disse que é o principal problema de amostragem, que é como você dimensionar a amostra. Lembra? Então, ó, como você dimensiona uma amostra, né? Estimativas são necessárias dentro de 5%, quer dizer, o cara está dando erro, né? Está dando erro do verdadeiro valor do parâmetro que está sendo estimado, né? Pode ser qualquer um. Como eu quero proporção, né? Eu estou trabalhando de proporção, nós vamos trabalhar nele, tá? Então, vamos lá. Quão grande deve ser uma amostra, ou seja, qual deve ser o tamanho de N desses trabalhadores, né? Sabendo que a fábrica tem quantos? 5.000 trabalhadores. Isso aqui, na realidade, o que é isso? Né? O que é isso aí? Isso é N igual a 5.000. Correto? Né? Então, N igual a 5.000 trabalhadores. Isso aqui é quem? É o erro. Você admite. Correto? Então, tem o erro, né? Quando eu uso essa linguagem, lembra lá? Isso é o erro. Aí eu vou simplesmente usar aquelas expressões do cálculo de dimensionamento de amostra para uma proporção, né? Está lá no final do capítulo 3, tá bom? Como ele está aqui, se alguém quiser, eu posso mostrar. Só para não deixar ninguém perdido. Que aqui é para tirar dúvida, mas é para a gente orientar também para que as pessoas possam fazer, né? Efetivamente fazer o exemplo, nós calculamos aqui e chegamos aqui, ó. N é N, 2.500, V, aqui é o Z ao quadrado, que é 3 ao quadrado, porque esse aqui era virtualmente certo, e aqui eu chamei de V de X. Mas a expressão matemática melhor é essa daqui, né? Pode ser aquela ou esta, né? Lembra que eu mostrei? Pode ser esta ou a equivalente, ó. Onde é que eu botei? Eu botei mais em cima. Ó. Vou mostrar ela aqui, a outra. Eu disse que poderia ser feito também por ela, para simplificar a expressão matemática. Quando eu boto esses gráficos, ai, como fica ruim de achar. Tem negócio, não tem pressa. Ele vai com pressa e não acha, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Não precisou. Na proporção, eu não defini variância, tá? Variância relativa, tá vendo? A 3,16. Né? Nós não mexemos. Então, ó, vamos lá. Z ao quadrado. Vai depender do nível de confiança que você vai fazer. Aí você diz, professor, mas o senhor não disse nível de confiança lá. Ah, é exatamente isso que eu queria. Você arbitra um nível. Você tem que fazer num determinado nível, né? Não vai ficar sem fazer nível nenhum. Correto? N, você tem. P, você não tem.
mas você tem a estimativa do P, que é a proporção na amostra. Correto? Está lá no item A. Está resolvido. 1 menos P vai ter, aí tudo isso aqui tem tudo. E E é o erro. Correto? Que é 0,05. Então, para resolver esse problema, né? Para resolver esse problema aqui, eu tenho todos os elementos. Note que eu não disse aqui, ó, deixei, sabe? Eu deixei em branco, ó. Pode olhar que eu não falei aqui, que nível de confiança. Que alguém ia me perguntar. Aí, para você construir um intervalo, a primeira coisa que você precisa ter é o nível de confiança. Então, aí eu quero que você arbitre um qualquer. 90, 95, 99 e 99,73. Pelos exemplos, nós fizemos 99,73. Nos exemplos outros, nós fizemos 90, 95, 99. Então, fica a critério de vocês, tá bom? Para aprender isso. Depois, utilizando novamente qualquer meio de obtenção de números aleatórios, né? Aí eu botei uma tábua de número aleatório, uma calculadora, o programa R, o SPSS, o SAIS, o Excel, qualquer, tá certo? Seleciona uma amostra aleatória de tamanho N. Lucas, qual foi teu N lá no primeiro? 10. Quanto? N10. Então, o teu agora, esse N agora aqui é N menos 1. Tá certo? Entendeu? Para vocês, todos os outros, N menos 1. Se pegou o N no primeiro igual a qualquer número, usa agora tire um agora e use nesse aqui, para poder ficar diferente. Tá bom? Dos 25 metros listados na tabela 2. Com base nisso, faça essas 3 coisas que eu pedi aqui. Olha que aqui eu fixei. Lá eu não fixei. Era para vocês testarem. Tá certo? Aqui eu fixei. Tá legal? Em todas as 3. Tudo sobre intervalo de confiança, que é a essência, né, de quando você termina uma técnica de amostragem. Aí eu botei, quando a questão for tamanho de amostra, utilize um número selecionado entre 4 e 10. Isso aqui, eu tirei essa questão que falava disso, tá certo? No caso, eu peguei quanto? Eu peguei entre 7 e 10, não foi? Certo? Então, isso aqui, ó, precisa para você. Quando a questão for nível de confiança, selecione, lembra que eu disse? Entre qualquer um desses. Se possível, não repetir nível de confiança, tá bom? Então, essa é a ideia. Pronto, gente. Então, está indicado para vocês, quarta-feira, todo mundo me tira dúvida do capítulo 2, do capítulo 3, do 1, do que quiser, tá bom? E nós vamos continuar agora. Eu comecei o capítulo 4 com vocês, na última aula. Quem lembra? Alguém está lembrado? Se eu dei o capítulo 4 todo? Fez só um comentário no final da... Eu comentei, não foi? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre ele mais, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho só para que vocês tenham isso. Eu não quero que vocês fiquem sem isso, tá? Sem essa coisa do capítulo 4. Só que eu preciso achar ele aqui, tá aqui. Capítulo 4, resumo. Eu estou fazendo ele. Para ver se eu já terminei o resumo. Se eu não terminei, eu continuo. Pronto. Ih, bora capítulo 4. Pronto, chegou. Gente, no capítulo 4, eu vou começar a fazer, eu vou usar, nós vamos usar uma coisa chamada amostragem aleatória simples. Amostragem aleatória sistemática, ou seja, já é uma outra técnica. Tá certo? Olha, como é uma outra técnica, eu disse a vocês o tempo todo que vocês tinham que saber a amostragem aleatória simples, porque todas as outras técnicas são variações da aleatória simples, tá certo? E em que sentido essa amostra sistemática, que eu vou dizer que ela é vastamente usada, ou seja, vastamente na prática é muito utilizada, tá? Quando você vai, por exemplo, qualquer plano de inspeção por amostragem em empresas, quase a totalidade deles usam amostragem sistemática. Mesmo porque as pessoas não têm muito treinamento em estudos metodológicos e eles precisavam de um mecanismo bem automático que qualquer cara de setor de fábrica pudesse fazer, né? E essa amostragem sistemática é uma amostragem que eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá bom? Eu vou instalar aqui minha maquinazinha e eu vou rabiscar, é o jeito. É muito mais rápido. E o capítulo 4 vai para vocês aí, tá bom?
Vou abrir aqui. Vou abrir esse sketch. Vou apagar isso. Pronto. E vamos falar sobre a amostragem. Vou pegar a minha caneta. Desativa. Esse negócio é bom, mas é negócio de desenhista, então você tem que aprender. Tá? Então, até agora, nós estudamos a amostragem aleatória simples. Correto? Primeira coisa que a gente viu, dado uma população qualquer, nós tínhamos dado qualquer que fosse a população de estudo, né? Nós tínhamos, na realidade, capacidade de fazer assim. Numerar o 1, o 2, o 3, ou seja, saber de todos os elementos, identificar todos os elementos. Tá certo? Isso é perfeitamente possível. Daqui nós tomávamos uma amostra de tamanho N, usando um procedimento aleatório. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com uma situação em que nós não sabemos desse N, ou seja, nós não conhecemos esse N. Bem simples, uma coisa bem simples. Suponha que você possa imaginar hoje. Quantos clientes chegam ao Banco do Brasil hoje num determinado caixa? Alguém sabe? Não tem a mínima noção. Quantas pessoas vão fazer compras no Bom Preço hoje? Né? A gente não sabe. Quantas peças vão ser produzidas por uma máquina hoje, no processo de produção? A gente não sabe. Em princípio, as máquinas são sistematizadas para produzir segundo um determinado tempo, com determinadas condições. Mas isso, na realidade, a gente sabe que existe muita variação. Né? Então, a gente não sabe desse tipo de coisa. Ou seja, então, se a gente não sabe desse tamanho de população, existe uma técnica chamada amostragem sistemática. Né? Chama-se amostragem sistemática. Ela consiste no seguinte, você não tem a informação sobre esse tamanho de população, mas você pode fazer uma que a gente chama, vou usar a linguagem, vou escrever em linguagem, tá ficando bonzinho, minha letra está melhorando, tá vendo? Vou fazer uma suposição. Né? Alguém, com certeza, tem alguma informação. Por exemplo, na gerência do banco do Bom Preço, eu posso chegar e dizer, bicho, quantas pessoas fazem compras aqui por dia, por exemplo. Suponha que eles estejam querendo traçar um perfil socioeconômico dos clientes dele. Aí ele me mandou fazer, eu digo, rapaz, qual é o tamanho da população? Ele diz, não sei não. Aí eu digo, olha, me dê uma ideia de quantas pessoas vocês compram aqui por dia. Rapaz, não sei não. Eu digo, mas vai lá na contabilidade e conte, por exemplo, quantos tickets foram emitidos. Então, cara, 4.900, 5.300 no dia, 4.600 no outro, 5.400 no outro. Então, eu posso criar uma suposição de que essa população N, né, não tem nada de absurdo, que é mais ou menos de tamanho 5.000. Né? Não tem absurdo nenhum supor que ela é de tamanho 5.000. Tá bom? E eu quero fazer uma pesquisa e pelos custos e pelo tempo, a velocidade que o cara quer, eu noto que ele quer que eu faça isso rapidamente. Eu que decidi tomar uma amostra de tamanho, sei lá, 50, vamos pensar aqui. Uma amostra de tamanho 50. Né? Ou, se isso for pequeno, se vocês quiserem, eu vou botar aqui 100. Tá bom? Pega esses 5 aqui, ó, como é bom mudar, né? Transforma em 100. Uma amostra de tamanho 100. Então, com 100 pessoas, o cara disse, não quero não, você disse que ia fazer 200 e ia me cobrar tanto, eu não quero não. Eu quero só que você faça pela metade, faça com 100 pessoas. Eu digo, olha, mas com 100 pessoas eu vou perder precisão, né? Provavelmente. Eles, não, mas eu não quero, porque com esse valor com 200 fica muito caro. Então eu digo, tá bom, então a princípio, e segundo as condições impostas pelo problema, eu vou supor que a população é 5.000 e que o tamanho de amostra que eu quero é 100. Isso aí tudo bem, já está bem definido. Olha, se existe esses dois números, pelo menos supostos, existe um número K, que eu vou chamar de intervalo de amostragem, que é dado pelo que a gente chama assim, usando essa notação aqui, colchete. Correto?
razão entre N, entre o tamanho da população e o tamanho da amostra. Tá? Um número K dado por essa relação, uma razão entre o tamanho da população e o tamanho da amostra, isso será chamado do que a gente chama lá em coisa de intervalo de amostragem. Ou seja, é um intervalo que a gente vai imaginar agora. Esse K, para nós, na prática, ele é quanto? 50, concorda? Eu dividi 5.000 por quanto? Por 100. Dá exatamente 50. Então, eu tenho um K igual a 50. Então, em que consiste, numa pesquisa, um processo de amostragem sistemática? Primeiro passo, vou escrever aqui. Primeiro passo, escolher um número J aleatoriamente, quer dizer, usando o que a gente conhece, o que é que nós conhecemos? A amostragem aleatória simples. Então, escolhe de uma forma, usando a amostragem aleatória simples, um número J pertencente ao intervalo 1 até K. Entra até K. Ou seja, como K é 50, então um elemento lá pertencente ao intervalo que vai de 1 até 50. Concorda? Vamos supor, Lucas, que você está fazendo essa pesquisa e você supôs isso e achou selecionou aleatoriamente um número entre 1 e 50. Qual foi esse número? Quem me diz? Pode dizer qualquer um. Foi J. Diga 1. 10. Quanto? 10. 10. Então, o dele foi 10. Vamos, só para misturar. Emanuela, o teu foi quanto? 8. 8. Joséferson? 14. 14. E Lucas? 25. 25. Cada um fica com o seu. Mas nós vamos fazer uma regra geral. Tá certo? O nosso J, o primeiro elemento selecionado, foi um desses números. Né? Para a Clévia foi 10, para Emanuela foi 8, para José foi 14 e para Lucas foi 25. Tá bom? Olha, o primeiro passo é esse, você escolher um número aleatoriamente. Tá bom? Segundo passo, professor, onde é que vai aparecer esse negócio de sistemática? Que até agora não apareceu nada. Né? Então, vamos lá. Segundo passo. Segundo passo. Cadê? Aqui. Segundo passo. Você vai tomar uma amostra de tamanho quanto? 100. Então, a tua amostra será composta dos seguintes elementos. Primeiro elemento, o J-ésimo elemento. Quem foi ele? No caso de quem? Primeiro? De Clévia. Foi o 10º elemento. Então, as pessoas, você não conhece a população. As pessoas vão chegando à medida que você começa a fazer a pesquisa, tá bom? Então, 10. O 10º elemento, porque Clévia escolheu e escolheu o 10º. Correto? Quem vai ser o próximo? Aí eu uso essa interpretação. O intervalo de amostragem. Esse intervalo de amostragem é para dizer de quanto em quanto você vai pegar. Eu peguei o primeiro aleatoriamente. O segundo vai ser o 10º mais o intervalo, mais 50. Que é quem? O 70º, correto? Ordem, estou botando ordem, porque eu estou falando de ordenação. Né? O 70ª pessoa que chegar. Chegou, você entrevista. Tá bom? Depois, quem vai ser? O próximo, o 10º, mais, bota um maisinho aqui, 50 mais 50. Ou seja, você está escolhendo de 50 em 50. Isso você vai, gente, fazendo, até completar a tua amostra. A tua amostra é de tamanho quanto? 100, até completar os 100 elementos. Na linguagem clássica, mais matemática, o que é que a gente diz? Uma amostragem sistemática é composta dos elementos de ordem. J, assim, olha a linguagem, mais simples. J mais K, não é verdade? Terceiro, vão dizendo para mim aí que eu vou escrevendo. J mais 2K,
O quarto, J mais quem? 3K, e assim sucessivamente, concorda? Até você chegar no Nésimo, que é quem? O J mais, linguagem, matemática, abre parênteses, N menos 1, tá? Quando você faz isso, você tem N elementos aqui nessa amostra. N elementos. E eles foram obtidos como? De uma forma sistemática, ou seja, criei o intervalo de quê? De amostragem, correto? E selecionei esse aqui aleatoriamente e vou admitir que todos esses outros foram escolhidos de forma também aleatória, tá certo? Então, isso é o que consta como sendo uma amostragem sistemática, correto? Quais são os problemas que vocês poderão ter? Né? Reparem, em qualquer livro que vocês pegarem em língua portuguesa, eles fazem a amostragem sistemática. Eu vou ter que comprar uma câmera para poder mostrar algumas coisas no livro que tem para vocês. Eu focar aqui e mostrar. E para mostrar como essa daqui dá mais trabalho. Os caras fazem a amostragem sistemática, só faz dizer. Isso aqui, ó, só isso aqui, ó. Só essas duas coisinhas aqui que eu disse. Essas duas aqui, o I e o 2I. 1 e 2, cadê? 1, tá aqui. 1 e 2. Né? Só fazem dizer essas coisas. Na realidade, você tem que ter cuidado. Porque quando você faz isso, será que você não pode estar produzindo as mesmas estimativas? As estimativas serão aquelas mesmas da amostragem aleatória simples, porque se trata de uma amostragem aleatória simples, né? Com a alteração de que você não conhecia o tamanho da população. Correto? A população vai chegando à medida que o tempo passa. Não é verdade? Num processo de produção. Você sabe quantas sandálias uma máquina vai produzir por dia na Alpargatas? Não. Você só vai saber no final do dia. E se você tiver 10 máquinas juntas, você, no final do dia, contar as 10 produções, todas as 10 são diferentes. Né? Mesmo a gente admitindo que deveria ser o mesmo número, porque elas são produzidas para ter mais ou menos o mesmo comportamento. Mas, olha, qual é o grande problema de vocês verem a amostragem sistemática e não ter... E tem que ter senso crítico sobre isso, né? É porque é o seguinte, vai depender basicamente de como a população se comporta. Né? Por exemplo, se a população chega em qualquer lugar de uma maneira totalmente assim, vamos escrever aqui, totalmente aleatória. Correto? Então, a minha escolha que eu fiz aqui, embaixo, foi totalmente aleatória. Então, não muda, não fica diferente de uma amostragem aleatória simples. Concorda isso, Lucas? Concordo. Clévia, entendeu? Sim. Tá bom. Agora, Emanuela, se essa população tiver uma condição... Repare que é difícil a gente saber, a gente precisa ter informação de que isso é verdade. Suponha que essa população ela é naturalmente, ela aparece naturalmente ordenada. Vou dar um exemplo. Vamos pensar, por idade. Vamos supor que ela fosse ordenada por idade. Ordenada, não me interessa, isso aqui não me interessa, tá bom? Ela é ordenada segundo uma característica. Se essa população for ordenada, ou do maior para o menor, do menor para o maior, ou seja, o que é maior, o que é menor, ou seja, se é idade, se é renda, se é tempo de contribuição numa certa instituição, se é nível de colesterol, e veio todo mundo de colesterol baixo, médio e alto subindo, ou seja, ordenada. Essa estimativa e o intervalo de confiança construído na amostragem sistemática é igual ou melhor do que na aleatória simples. Então, nessas duas condições, são condições ótimas. Os livros em português, ótimas. Deixa eu tentar escrever para cá. São ótimas. Os livros em português
não fala de nada disso, nem disso aqui fala. Só fala que a população está ordenada. Correto? Ordenada. Mas, na realidade, gente, nós podemos ter uma outra situação. Suponha que essa população exista nela uma certa periodicidade, por exemplo. Perfeitamente possível. Correto? Por exemplo, de manhã vão os jovens, de tarde vão o pessoal de meia idade e de noite só vai adulto. Então, ela naturalmente, tem uma periodicidade. E quando você fizer essa escolha aqui, ó, quando você estiver fazendo aqui a escolha do J mais K, do J mais 2K, mais 3K, depende de onde esse J caiu. Né? Nós teremos dificuldades. Então, nessa condição aqui, ou seja, quando a população apresentar periodicidade, horrível. A variância vai ficar muito grande, ou seja, os intervalos vão ficar muito grandes, comparados com a amostragem aleatória simples. Tá claro? Então, o que é que vocês veem em todos os livros da língua portuguesa? Somente falando disso aqui, ó, de que ela é ordenada. Correto? Então, se ela é ordenada, ela é igual ou melhor do que a aleatória simples. Então, por isso que os caras falam isso. E nós aqui nesse capítulo, como trata-se de revisão, admito que vocês sabiam, mas eu não sei se vocês sabiam, mas eu estou pelo menos revisando e dando a ideia do que acontece e mandei para você o capítulo 4, correto? Porque na próxima aula nós vamos fazer uma listagem de exercício, né? Discutir os exercícios, falar, e na outra vamos fazer uma atividade, uma verificação de aprendizagem. Então, na outra aula eu já começo a amostragem sistemática e vou acabar ligeirinho para poder a gente entrar em conteúdos de amostragem 2, tá bom? Então, por hoje era isso que eu queria e que vocês ficassem, né, com essas informações aí. Tá? Alguma dúvida? Gente? Não, professor. Lucas, Joséferson, Clévia e Emanuela. Aqui. Pouquinho tempo que vocês tiverem, daqui a 10 minutos, entre no seu computador e olhe em algum canto amostragem sistemática. Aí, quarta-feira, você me diz, professor, ou é diferente, ou é somente o caso que o senhor falou, os livros só tratam, né? Vejam se é, tá bom? Olhem isso para mim, tá bom? Ok. Tá claro? Tá bom. Todos quatro. Tem a sua obrigação, hein? Não é obrigação para dar trabalho, não. É para aprender. Tá bom? Professor. Um abraço e um bom dia para todos. Bom dia, professor. Tá, Para bom você dia. também. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, um abraço.